servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e bendito, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por este dia, por este momento, e que o Senhor possa continuar, Pai, a nos abençoar. Que o Senhor possa estar abrindo, Pai, os nossos corações e mentes, que possamos compreender de forma correta, Pai, o que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. E tudo, Senhor, é para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade às pregações que serão desenvolvidas nesses 10 primeiras semanas do ano. Para quem não esteve aqui domingo, vamos estar lembrando um pouco do que foi falado. Foi falado domingo passado, nós ouvimos e aprendemos um pouco mais sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é algo que significa errar o alvo, significa desobediência à vontade de Deus. E as consequências desastrosas que o pecado pode trazer na vida do ser humano. Embora que aparentemente no mundo muitos pecados são maquiados de forma a parecer prazerosos, de forma a parecer lucrativos, mas que na verdade estão levando apenas a um abismo, a um caminho sem volta. Dentre as principais consequências, eu vejo a principal consequência do pecado na vida do ser humano é o afastamento desta pessoa de Deus. Por causa da santidade de Deus, Deus não habita onde há pecado. E nós, uma vez afastados de Deus, estamos fadados à condenação eterna. Se não houver um arrependimento sincero, com certeza, Deus nada poderá fazer. Deus, apesar de toda a tristeza que o homem, que a humanidade lhe causou, Deus nunca desistiu da sua criação. Deus sempre tentou buscar o homem para estar próximo a Ele. Porque Deus queria e quer ter um relacionamento conosco, uma intimidade com a sua criação. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, Deus viu como era grande a maldade no coração do homem. E Ele viu que essa maldade era constante. Os desígnios do coração do homem só eram voltados para a maldade. No versículo 6 diz que Deus pensou em destruir a sua criação. Deus foi movido de grande tristeza por causa da maldade do homem. E o homem sem Deus, ele não tem esperança. Mas Deus, mesmo diante de tamanha tristeza,
Deus não abandonou a sua criação. Deus escolheu um povo, deu a este povo a sua lei, através de Moisés, transformou este povo numa nação, levantou profetas, levantou reis, mas nada adiantou. O homem continuava sem esperança de salvação, porque a lei mostrava o pecado, mas ela não limpava o pecado. Imagine a lei como um espelho, onde ele mostra a sujeira, mas ele não tem o poder para limpá-la. Deus não desistiu da sua criação. E Deus tinha um plano, como foi dito hoje, desde o começo dos tempos, para a redenção, para a salvação da humanidade. E Deus começa a concretizar este plano de salvação quando o anjo diz: não tenha medo, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Deus, de forma concreta, começa a colocar em prática o seu plano de salvação para toda a humanidade. E Jesus também, por várias ocasiões, se decepcionou com a humanidade. Mas Jesus também não desistiu de cumprir a sua missão. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 53, parafraseando o texto, quando Jesus está no Getsêmani e que os soldados entram para prendê-lo, os discípulos tentam reagir e ele diz: ora, vocês não sabem que se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos? Jesus não desistiu da sua missão. Poderia ter desistido, assim como Deus poderia ter desistido. Mas existe uma expressão que diz que aquele que quer, dá um jeito. Aquele que não quer, dá uma desculpa. E desde o princípio Deus quis salvar a humanidade. Desde o princípio Deus quis nos amar. E um amor inexplicável, como vai dizer no Evangelho de João, capítulo 3, 16. Ele nos amou de uma forma maravilhosa, imensurável. E Deus não desistiu do seu plano de salvação para conosco. Voltando lá ao texto de Romanos, o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele começa falando do Evangelho de Deus. No versículo 2, ele diz que esse Evangelho havia sido prometido pelos profetas nas Escrituras, que esse Evangelho era acerca de um filho que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne. E que este filho foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho de Deus se cumpre na pessoa de Jesus. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova de Deus para toda a humanidade. Há esperança para aquele que pensa que não tem mais. Para aquele que vive e está vivendo em pecados, há esperança. 3 coisas podemos ver, podemos aprender. Claro que existe mais, mas quero compartilhar apenas 3 sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho da qual o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele diz que não se envergonha, porque o Evangelho é Jesus.
Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma coisa nós podemos dizer, que o Evangelho jamais será derrotado. Ele pode ser rejeitado. Ele pode ter opositores. Os seus pregadores podem ser perseguidos, maltratados, humilhados. Mas o Evangelho, que é Jesus, ele jamais será derrotado. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por pior que seja a situação daqueles que pregam o Evangelho neste mundo, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que Ele, Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, é a ressurreição e a vida. E quem nele crê, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e nele crê, nunca morrerá eternamente. Esse é o plano de Deus, o plano da salvação da humanidade. Uma outra coisa que podemos aprender sobre o Evangelho de Deus, que é Jesus. O Evangelho não é um plano da igreja para a salvação do mundo. O Evangelho é um plano de Deus para a salvação da igreja. O que caracteriza a igreja é o Evangelho, e não o contrário. Quando a igreja deixa de seguir o Evangelho, deixa de seguir a Cristo, ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser igreja de Cristo. O Evangelho, a boa notícia de Deus para a humanidade, é Jesus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma condição para que a graça de Deus nos alcance. Precisamos dizer sim para ela, assim como o João Neto fez hoje. E hoje ele deu um passo que muda a sua vida eternamente. Se nós permanecermos firmes na fé, a nossa vida mudou eternamente. Em 1 João capítulo 5, versículo 12, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. É simples. Evangelho de João capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida. E sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus, ele veio, como ele diz no Evangelho de João capítulo 10, na segunda parte. Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. O Evangelho de Deus se cumpre na pessoa de Jesus. Uma outra coisa que podemos dizer e aprender sobre o Evangelho de Deus, ele não é apenas para ser compreendido e vivido. O Evangelho de Deus precisa ser anunciado, proclamado. Tem um texto na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que eu gosto muito desse texto. Começando do versículo 10, de trás para frente, o apóstolo diz que antes nem éramos povo, mas hoje nós somos povo de Deus. Não é uma maravilha? Antes de Jesus, não éramos nada. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. No versículo 9, o apóstolo diz que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem um propósito. Continuando no versículo 9, ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, que se cumpriu na pessoa de Jesus, ele deve ser pregado pelo seu povo.
No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O ide, a qual Jesus se refere aqui nesse Evangelho, não é você ir a um determinado lugar estático. É enquanto nós estamos nesta vida, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos vivendo, nós devemos viver para proclamar o Evangelho da salvação. O Evangelho de Deus, a promessa de Deus para a salvação da humanidade. Ide, pregai o Evangelho. Deus tomou uma decisão de nos amar. E não porque fôssemos merecedores, mas porque Deus decidiu nos amar. Porque nós somos a criação de Deus, preciosa, maravilhosa de Deus. E Deus não se conformou em ver a sua criação se autodestruir por causa do pecado. Deus nos amou e nos ama e tem buscado ao longo do tempo se relacionar conosco, ter uma vida, ou melhor, que tenhamos uma vida de comunhão com o nosso Deus, um relacionamento íntimo para com Deus. O Evangelho se cumpre em Jesus. E embora muitas pessoas ainda não saibam disso, o plano de Deus é para toda a humanidade. E eu vou dizer algo aqui, e antes que a igreja se escandalize, eu vou explicar. Mas a igreja do Senhor, ela não tem sido fiel à palavra de Deus. Se nós lembrarmos, desde o princípio, Deus diz: haja luz, e houve luz. Deus diz para Moisés: toca na água do mar, e o mar se abriu. Jesus repreende a tempestade, repreende o mar, e eles se acalmaram. A palavra de Deus tem dito para a sua igreja: ide e pregai o Evangelho. E não olhe para todo mundo, olhe para as pessoas que estão próximas a você. Quantas pessoas têm morrido sem nós termos falado do Evangelho da salvação para elas? Quantos parentes nossos, quantos amigos de faculdade, de trabalho, de escola têm morrido e nós não falamos de Jesus, do plano de Deus para a vida deles? Então, de certa forma, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Esta semana eu li um artigo de um missionário, Tim Elliott. Ele disse a seguinte frase: quando chegar o dia da nossa morte, que não tenhamos mais nada a fazer, senão morrer. O que ele quer dizer é que nós tenhamos cumprido o propósito para o qual Deus tem nos chamado, de glorificar a Deus, de pregar o Evangelho. Para que no dia da nossa partida, se Jesus não voltar antes, que possamos ter dito: Senhor, eu tenho buscado cumprir o propósito para o qual eu fui criado, de glorificar a Deus, de pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus para toda a humanidade. Há esperança. Eu não sei como está a sua vida, como você tem vivido até este momento, mas eu quero dizer algo: há esperança. Deus não desistiu de você. E como já foi falado desde o início aqui, Deus pagou um alto preço. Um preço que para Ele foi doloroso, sacrificial, mas por amor a cada um de nós, Ele pagou o preço. O Evangelho de Deus
que é Jesus. Ele veio para ser compreendido, para ser vivido, para ser proclamado. Porque não há outro nome embaixo dos céus ou da terra que importa pelo qual sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. E a esse nome todo-poderoso, no qual ele mesmo declara que toda a autoridade lhe foi dada. A este nome, um dia todos nós estaremos na sua presença. Todos. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus o Pai. O Evangelho de Deus. A boa notícia para toda a humanidade. Há esperança. Porque o Evangelho de Deus se cumpre na pessoa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.